Olá, roqueiras e roqueiras do Brasil, eu sou a Carol da NHL Brasil e chegamos ao nosso último recap da temporada. Eu sei, você tá triste, eu também estou, mas isso não quer dizer que vocês não vão mais viver, porque a gente já está preparando conteúdo para a próxima temporada. Gente, vocês estão entendendo isso? Nem acabou direito essa e a gente já tá pronto para a próxima. Então, se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, se liga porque tem muita coisa vindo. Mas vamos ao que interessa, vamos falar do confronto entre Tampa Bay Lightning e Colorado Avalanche. O Colorado Avalanche é o grande campeão da temporada 2021-2022 da NHL. Depois de 21 anos, o time de Denver leva a Stanley Cup para casa novamente. O caminho nessa pós-temporada não foi o mais difícil, mas a maratona para chegar nesse momento foi longa. Hoje a gente vai falar das finais da Stanley Cup. O primeiro jogo das finais da Stanley Cup foi bem movimentado, mas começou com o domínio do time da casa. No primeiro período, o Colorado abriu o placar com um gol do Gabriel Landeskog, e menos de 2 minutos depois, aumentou o placar com o gol de Valeri Nichushkin. Nick Paul diminuiu para o Tampa após uma sequência de erros do Avs, e o gol contou com uma assistência do Brayden Point, que não joga desde o 7º jogo, lá na primeira rodada, contra o Toronto Maple Leafs. Porém, Artturi Lehkonen fez o terceiro para o time de Denver em um power play de 5-3. Isso tudo no primeiro período. No segundo terço da partida, o domínio foi total de Tampa. Ondrej Palat fez o segundo gol para o time dos visitantes com uma jogada maravilhosa do Nikita Kucherov. E Mikhail Sergachev empatou. Depois disso, não teve mais gol, mas não quer dizer que a partida foi menos emocionante. Faltando menos de 1 minuto e meio para o fim da partida, Pat Maroon cometeu uma penalidade de delay of game. E o Avalanche teve a oportunidade de marcar, já que eles estavam com um jogador a mais, mas isso não aconteceu. O jogo acabou indo para overtime. No overtime, o Colorado não aproveitou o fato de que eles tinham um jogador a mais, mas eles também não demoraram muito para decidir quem seria o vencedor. Com 1 minuto e 23 segundos jogados, Andrei Burakovsky pegou o puck e mandou pro fundo da rede do Andrei Vasilevskiy. O Avalanche venceu por 4-3 e saiu na frente na grande final. Já o segundo jogo do confronto foi uma avalanche de gols do Colorado. Brincadeiras à parte, o placar terminou em 7-0 para o Avalanche. O Avs tinha o total domínio da partida e eles fecharam a série em 2-0. A festa já começou logo no primeiro período. Valeri Nichushkin abriu o placar durante um power play, Josh Manson aumentou e Andrei Burakovsky fechou com 3-0 o primeiro período. No segundo período, Nichushkin marcou mais uma vez e Darren Helm colocou o 5º puck na rede do Andrei Vasilevskiy. No último terço do jogo, Cale Makar marcou 2 vezes, o primeiro em desvantagem numérica e o segundo durante um power play, fechando o placar total em 7-0. Para quem estranhou o placar elástico, mesmo com o Vasilevskiy jogando para o Tampa Bay Lightning, essa é apenas a segunda vez que ele sofre 7 gols em um jogo, enquanto do outro lado foi o segundo shutout do Darcy Kuemper em playoffs em sua carreira. O Colorado Avalanche se tornou o terceiro time da história a vencer de 0 e por 7 gols ou mais durante as finais da Stanley Cup, junto com Seattle Metropolitans, que venceu por 7-0 o primeiro jogo contra o Montreal Canadiens em 1919, e o Pittsburgh Penguins, que fez 8-0 no 6º jogo contra o Minnesota North Stars em 1991. Mas quem achava que o Tampa não ia reagir e que eles iam simplesmente entregar a série, achou errado. No terceiro jogo da série, que foi agora em Tampa, o time da casa venceu por 6-2 o Colorado. Os visitantes marcaram logo no início do jogo com um gol do Valeri Nichushkin, mas após o desafio do John Cooper, foi marcado um offside e o gol foi anulado. Para variar, isso gerou uma polêmica, já que o técnico do Lightning teve mais tempo que o normal para desafiar a marcação. Porém, os Avs saíram na frente de novo com o gol do capitão Gabriel Landeskog em um power play no primeiro período. Mas sofreram empate e uma virada com o gol do Anthony Cirelli e depois com o gol do Ondrej Palat. No segundo terço do jogo, nós tivemos os outros 5 gols da partida. Nick Paul fez o terceiro do Tampa, antes do Landeskog tentar colocar o Avs de novo na partida e marcar mais um gol. Em seguida, Steven Stamkos, Pat Maroon,
e Corey Perry colocaram os números finais no jogo 3 e deram a primeira vitória para o Tampa Bay Lightning na série. Nikita Kucherov sofreu um cross-check do Devon Towns no quadril, faltando 6 minutos para o fim do jogo, e ele saiu e não retornou, o que assustou muito os torcedores. Porém, o russo jogou o resto da série normalmente. Além disso, Corey Perry entrou para a história. Ele se tornou o primeiro jogador da NHL a marcar um gol em um jogo das finais da Stanley Cup por 4 times diferentes: Anaheim Ducks, Dallas Stars, Montreal Canadiens e agora o Tampa Bay Lightning. Já o jogo 4 não foi como nenhum dos anteriores, mas sim como o primeiro. Em um jogo apertado e que não foi resolvido no tempo regulamentar, o Colorado venceu por 3-2 e ficou a uma vitória da tão sonhada Stanley Cup. O time da casa começou pressionando e saiu na frente com um gol de Anthony Cirelli com apenas 36 segundos de jogo. No segundo período, Nathan MacKinnon empatou o jogo em um power play, porém o Victor Hedman colocou o Tampa à frente com um golaço. Só no terceiro período que o puck voltou às redes, graças a Andrew Cogliano, que empatou para o Avs. Esse foi o primeiro jogo em igualdade numérica que o Lightning sofreu em casa desde o 6º jogo da primeira rodada contra o Toronto Maple Leafs. A prorrogação durou 12 minutos, até que Nazem Kadri colocou o puck nas redes de Vasilevskiy. Os árbitros demoraram para dar o gol porque o puck ficou preso na rede e todo mundo achou que o Vasilevskiy tinha defendido. Nem Kadri, que havia retornado de uma cirurgia na mão e ficado 4 jogos fora, sabia que tinha marcado. Com a sinalização dos juízes, a comemoração veio e o Colorado ficou a apenas um jogo de erguer e levar para casa a Stanley Cup depois de 21 anos. Após ser retirado do último jogo, Darcy Kuemper fez história no 4º confronto. Ele se tornou o primeiro goleiro a dar a assistência em um gol no overtime nas finais da Stanley Cup. Mas o Avalanche não ia erguer a taça no jogo 5. O Tampa mostrou a resiliência de um time bicampeão e venceu o Colorado por 3-2, obrigando os Avs a esperar mais um pouquinho. Os Bolts saíram na frente com um gol do defensor Jan Rutta ainda no primeiro período. Valeri Nichushkin, em um lance bizarro do Vasilevskiy, empatou para o Avs no segundo terço do jogo, mas Nikita Kucherov colocou o Tampa à frente de novo. Por fim, no início do último período, Cale Makar empatou o jogo, mas Ondrej Palat, decisivo como sempre, deu números finais ao jogo e deu uma sobrevivida ao Lightning na série. Foi o 12º gol para dar a vitória que Palat marcou nos playoffs, apenas aumentando o recorde que já lhe pertence na franquia da Flórida. Foi também o 3º game-winning goal que o tcheco marcou nos últimos 10 minutos de jogo nesta pós-temporada. Isso tudo não foi o suficiente para que o Tampa Bay Lightning segurasse o Avalanche mais uma vez. Os Avs estavam decididos e venceram por 2-1, erguendo assim a Stanley Cup. Foi mais um jogo equilibrado das duas equipes, tal qual se espera numa final. Nenhum dos dois times queria errar. No início da partida foi possível notar que o Colorado estava um pouco mais nervoso do que o já experiente Lightning. Cale Makar cometeu alguns erros que normalmente ele não faz, e um deles rendeu o primeiro gol da partida para Steven Stamkos, capitão do Lightning, após um turnover do jovem defensor do time de Denver. Já no segundo período, sem o nervosismo inicial, o Colorado entrou na partida de vez. Logo no início, Nathan MacKinnon empatou e Artturi Lehkonen virou. Lembrando que foi ele que deu o gol para o Colorado para levá-los para a final. Nada mais justo do que ele dar o gol final para que o Colorado elevasse a taça. Ele terminou os playoffs com 4 game-winning goals, líder no quesito. No último período da temporada de 2021-2022 da NHL, o Lightning até tentou, porém o time visitante foi perfeito e chegou a dominar os chutes no gol com 9-5 do Bolts. Nos momentos finais, o capitão do Avs, o Gabriel Landeskog, teve um bloqueio sensacional que acabou até quebrando a lâmina do patins, e o Nathan MacKinnon precisou ajudá-lo a sair do gelo. Enquanto isso, o Bolt se preparava para atacar novamente, em busca do empate que o manteria vivo, porém nada feito para os bicampeões. O sonho do Tri acabava ali
e o Colorado se consagrou campeão da Stanley Cup. Gabriel Landeskog recebeu a tão sonhada Stanley Cup e ergueu a taça pela primeira vez em sua carreira. Foi o terceiro título do Colorado Avalanche, que venceu em 96 e 2001. As outras duas vezes quem recebeu o Lord Stanley foi Joe Sakic, que é o atual GM da equipe. Foram 21 anos de espera para esse momento, que vem sendo planejado e construído há muito tempo. A taça já sofreu um pouco com os jogadores no gelo, mas vem aí as semanas de comemorações e situações inusitadas com a Stanley Cup. Algumas curiosidades que vale a pena você saber. O Cale Makar foi escolhido como o jogador mais valioso das finais da Stanley Cup e levou o troféu Conn Smythe para casa. A prateleira do jogador está lotada, uma vez que ele também já levou o Norris Trophy de melhor defensor da temporada. Além disso, ele venceu o Calder Trophy em 2020, na sua primeira temporada, e o Hobey Baker Award, prêmio concedido ao melhor jogador da temporada de hóquei universitário da NCAA em 2019. Ele também se juntou a nomes pesados, uma vez que venceu o Norris Trophy e o Conn Smythe na mesma temporada. Bobby Orr em 1970 e 72 e Niklas Lidstrom em 2002. Ele foi apenas o quarto defensor a vencer o prêmio nos últimos 20 anos e é o mais novo em 52 anos a realizar tal feito. O camisa 8 fez uma ótima temporada, sendo o terceiro jogador da história com mais pontos nos playoffs e, consequentemente, no Colorado Avalanche. Ele terminou os playoffs com 29 pontos, sendo 8 gols e 21 assistências, sendo a maior quantidade de pontos por um defensor na pós-temporada da NHL em 28 anos e a quarta na história da liga. A importância do jovem defensor para a equipe é visível. Mas é importante também ressaltar que quando perguntaram para o Gabriel Landeskog o que os outros times poderiam aprender com a campanha do Avs, ele disse: encontrem um Cale Makar para vocês em algum lugar. Esse foi o nosso último recap, como eu falei pra vocês. Eu vou inclusive deixar aqui na descrição um texto que a gente colocou lá no nosso site que fala sobre o caminho do Avs para a final, né, pra ganhar a Stanley Cup. Então vale muito a pena vocês darem uma olhada. E em outubro a gente tá de volta pra mais recap. Mas, como eu disse pra vocês, tem muita coisa vindo, então se você ainda não seguiu a gente nas nossas redes sociais, você tá esperando o quê? Tá bom?